Muito bom dia, internautas do Regionalzão. Estamos ao vivo mais uma vez com o Regionalzão Talk e hoje aqui do meu lado Ana Paula Junqueira Leão, pré-candidata a deputado federal. Ainda não pode falar candidata, né? Pré-candidata, mas daqui a pouco já vai poder falar, trazer propostas e tudo mais. A gente vai bater um papo hoje aqui no Talk com ela. Seja bem-vinda, Ana Paula. Obrigada, Deilson. Tinha muito tempo que eu estava para vir aqui. Mas não teve tempo, né? E agora nessa correria, graças a Deus, a gente arrumou um tempinho. É isso aí. Ana, para começar o nosso bate-papo aqui, eu gostaria que você falasse de onde que surgiu essa possibilidade de ser candidata a deputada, entendeu? O quanto isso influencia para você. Ah, não, vou começar, vou prospectar isso, eu quero isso, quero ser candidata. Uhum. É o seguinte, eu, desde 1991... quando eu me casei com a Delma em Brasília, a gente trabalha junto. E lá em Brasília eu era chefe de gabinete e trabalhava atendendo os prefeitos, a região toda, todo o estado de Minas, as pessoas, ia nos ministérios, andava para cá e para lá. Depois o Delma veio para ser prefeito, eu fui secretária de Governo e Comunicação Social. E a gente continuou trabalhando junto. Então eu conheço um pouco do Legislativo e um pouco do Executivo. A gente nunca conhece tudo de nada, né? A gente vai conhecendo aos poucos. E em 2018, eu fui convidada a ser vice-governadora na chapa do Rodrigo Pacheco. Na verdade, eu tinha definido que eu seria candidata a deputada federal. Mas aí o Rodrigo fez o meu partido, houve uma pressão muito grande, e eu fui candidata a vice-governadora. O Rodrigo Pacheco desistiu após as convenções, me convidou para ser suplente dele, né, no Senado, mas eu não aceitei. Eu resolvi ser mesmo candidata a deputada federal. Então, eu tive 25 dias para fazer minha campanha e tive 62.800 votos. Andei muito corrido. Na região eu já não tinha mais liderança, eu já não tinha mais prefeitos, porque todo mundo já tinha compromisso. Quem tinha compromisso comigo eu tinha liberado. E assim, bateu na trave, fiquei por pouco voto, fiquei suplente, fui a terceira mais votada do meu partido, a 17ª mais votada do estado, mas não consegui ser eleita. E dessa vez eu falei, não, na próxima eu vou com certeza. E vim agora ser candidata, então eu saí, acho que foi abril ou maio, não me lembro muito bem, na época certa de sair, estou rodando, estou andando Uberlândia, conversando com as pessoas, andando todo o Triângulo, Alto Paranaíba, sul de Minas, entendeu? Zona da Mata, onde eu tenho podido caminhar, eu tenho ido. Certo. Eu vejo que esse grupo político, onde a gente tem personalidades, não só como o Odelmo, obviamente, mas você tem o Odelmo, você tem o Romão, aí em Tuiutaba você agregou agora com o Juninho da JR. Esse perfil de político, por mais que o Juninho é bem mais novo, mas são perfis bons de compromisso, entre aspas, não são políticos que pulam do barco, que vão com você até o final. Essa sua decisão, ela foi uma decisão sua ou uma decisão do grupo, uma decisão partidária? Foi uma decisão do grupo. Sabe, a gente tem o grupo político nosso, então foi definido que eu seria federal, estadual seria o Arnaldo e o Leonide Bouças. Arnaldo Silva e Leonide Bouças. Porque tudo isso é o reflexo já da eleição anterior, né? Foi o reflexo da eleição anterior e agora vai ser o reflexo da futura eleição. Hoje você considera essa articulação mais bem feita do que na última eleição? Sim, bem mais bem feita, mais consolidada, né? Porque da primeira eleição teve muita pressão de partido, sabe, para ser candidata a vice-governadora e etc e tal. Então você saiu para um lado, você estava com uma coisa na cabeça. Depois você mudou, eu já não tinha mais ninguém, eu não tinha mais... Todo mundo com compromisso. Todo mundo com compromisso. Eu não podia desfazer o compromisso das pessoas, porque o que vale é a palavra, né? Então eu fui praticamente sozinha, entendeu? Eu e minha equipe entrando nas cidades, conversando com as pessoas, a gente procurava todo mundo, era o pipoqueiro, era o carroceiro, mas foi bom, foi Mesmo um aprendizado assim, muito 60 grande. mil votos. Mesmo assim foram mais de 60 mil votos. Essa transferência, digamos assim, do Odelmo, porque
querendo ou não, está muito ligado com você, seu esposo, e você é à frente dele lá na prefeitura e já também foi no Congresso. Essa transferência do Odelmo, ela é muito importante para você politicamente? Você pensa nessa transferência? Sim. Porque eu fico vendo aqui os dois lados. Eu penso assim, nossa senhora, Ana Paula, eu pensando comigo, né? Eu com o martelinho aqui. Ana Paula tá aproveitando bastante essa transferência do Odelmo, porque o Odelmo é lascado e ele tem muito voto mesmo. Aí na mesma hora eu penso assim, mas por que ela não pôs Ana Leão? Pôs Ana Paula Junqueira Leão. Entendeu? Mas não faz muito. Então, assim, na mesma hora que parece que é 100% da transferência, eu quero essa transferência, já não é. Não, é muito importante. O Odelmo transfere voto, a gente tem isso em pesquisa mesmo, cientificamente comprovado. E por que eu não tirei o Junqueira, não botei a Ana Paula Leão? Porque Junqueira é uma família só, uma família muito grande, e eu tenho uma família enorme em Minas. Lá no sul de Minas, Zona da Mata, até mesmo aqui no Triângulo, Alto Paranaíba. Então, assim, é o sobrenome do meu pai, sabe? Então foi uma coisa mais de amor mesmo, foi uma questão de não conseguir mesmo, de família, sabe? De querer guardar aquilo ali. Então, a gente preferiu usar. É igual você falando, o nome Junqueira é forte, né? Você gera identificação em tudo que é lugar que a gente pensar. Tuiutaba tem bairro Junqueira, Araguari tem família Junqueira. E Junqueira é uma família só, e todos são oriundos da Fazenda Campo Alegre, que é lá no sul de Minas, que todos saíram de lá, que saíram os Junqueiros esparramados para o país inteiro. Tem essa árvore genealógica? Tem, a gente tem árvore genealógica, tem identificação, tem contato de todo mundo, é muito legal. Mas é igual eu te falei, da mesma hora que a gente olha e fala assim, não, é a transferência do Odelmo, a esposa do Odelmo. A gente já olha e fala assim, mas o Leão ficou lá atrás no nome. Não, mas se você observar, quando sair a propaganda eleitoral, que é depois de amanhã, porque amanhã é dia 15, na terça-feira, na quarta, como é que é? Hoje é dia 15, na terça-feira, amanhã. Hoje é 15, isso. Amanhã já pode ser liberado, né? Pedir voto, tudo que não podia. Pode acontecer. Esse feriado bagunçou a cabeça. Bagunçou a cabeça da gente. E a gente acaba não tendo feriado, né? Porque sem campanha você não tem sábado, domingo, feriado, dia santo, nada. É verdade. Entendeu? Então você vai ver que o Leão ele tá mais forte. Com certeza. Quando a gente. Essa questão do bairrismo. Não, Ana Paula vai ser candidata por Uberlândia, entre aspas. É a candidata de Uberlândia. Aí lá em Tuiutaba tem o candidato tal, que é o candidato de Tuiutaba. E Araguari, não, esse aqui é o candidato de Araguari. O que você acha desse bairrismo, nesses candidatos, nessas pré-candidaturas? Eu acho que a gente tem que ter o bairrismo da seguinte forma. Com quem você trabalha, quem sabe que vai te dar resultado. Entendeu? Não existe, por exemplo, eu vou trabalhar por Ituiutaba junto com o Juninho, sendo eleita, vou trabalhar por Uberlândia, vou trabalhar por todo o estado de Minas. E eu acho que isso é uma coisa que tem que acabar. O que não pode é um parlamentar sair lá do outro lado do planeta, como aconteceu em 2018. Em 2018, nós tivemos mais de 400 candidatos votados em Uberlândia. Mais de 180 mil votos saíram daqui. Isso para federal. Para federal, mais de 400 candidatos foram votados aqui. Mais de 180 mil votos saíram daqui. E com isso, Uberlândia perde. Não só Uberlândia, nós já tivemos na região 13 parlamentares. Por que o Triângulo é forte? Porque o Triângulo votava em gente do Triângulo. Entendeu? Que traziam recursos, que representavam bem a região. Nós já tivemos Odelmo, Romão, Fuscão Preto, Arlindo Porto. Me ajuda a lembrar. Da hora que você chegou no Fuscão, eu já me perdi. Não, nós já tivemos quase 13 deputados. 13 deputados da região do Triângulo e do Alto Paranaíba. E agora a gente não tem. Por exemplo, Uberlândia tem um federal. E mesmo assim, que eu acho que ele não anda muito por aqui mais. Né? E tem 3 estaduais. A gente precisa fazer com que Uberlândia volte a ocupar o protagonismo que ela sempre teve no Congresso Nacional, em Brasília, no cenário político nacional e no governo do estado de Minas. Isso é essencial para um município. Porque quando a gente para pensar no Poder Executivo,
Tudo que você arrecada no município, ele vai uma parte para Brasília, né, para ser distribuído entre o governo do estado e o governo federal. O município fica apenas com 30% para investir, pagar conta e investir em saúde, educação, desenvolvimento social, infraestrutura, e esse recurso não dá. E a gente tem que ir em Brasília, os prefeitos vão a Brasília com o Pires na mão, pedir recursos para investimento no município. Então, Uberlândia precisa ter representatividade lá. Esse seu network, digamos assim, tanto à frente do gabinete do Odelmo, tanto em Uberlândia quanto no Distrito Federal, isso pesa, isso influencia positivamente? Eu acredito que sim. Por quê? Eu conheço o poder, eu sou municipalista, convicta, entendeu? A vida acontece no município. É aqui que a gente precisa de saúde, é aqui que a gente precisa de educação, de infraestrutura, né? Então, assim, eu sou uma municipalista convicta mesmo e vou trabalhar pelos municípios. Essa experiência que eu adquiri, ela me ajuda muito, porque em Brasília eu sei como fazer para buscar os seus caminhos que a gente deve percorrer para poder trazer recursos para o município. Porque o deputado ele tem 3 funções, que é fiscalizar os atos do Poder Executivo, que é representar o Poder Executivo com as emendas e legislar. São as 3 funções básicas de um parlamentar, que são as mesmas funções básicas de um vereador. Eu costumo dizer que, por exemplo, no país, hoje a gente vive um regime presidencialista, mas, entre aspas, parlamentarista, porque é no parlamento que tudo acontece. É lá que se define as políticas públicas, é lá que se define nossa vida econômica, tudo acontece no parlamento. E a gente precisa ter um parlamento. De lei, ele bate lá, talvez ele não é sancionado pelo presidente ou pelo prefeito, volta para a Câmara e a Câmara tem o poder de sancionar, né? Então, assim, a gente tem que ter um parlamento forte, sabe? Um parlamento que entenda os nossos municípios, que conheça as necessidades dos nossos municípios, para poder estar trabalhando por eles da forma que eles necessitam. Agora, você citou o Rodrigo Pacheco, o senador Rodrigo Pacheco, que eu acho importante você falar como é que está essa proximidade com ele. Existe uma proximidade, existe um contato com ele? Existe. Porque, querendo ou não, você tem mais um apoio de mais uma personalidade dessa, imagina, o presidente do Senado. Não, existe sim. Importante. O Rodrigo ajudou muito Uberlândia nesse momento de pandemia, sabe? Então, assim, o relacionamento é perfeito, não tem problema nenhum, entendeu? Nem com o Rodrigo, nem com o Alexandre Silveira, que é o suplente, que era, né, que agora ficou no lugar da Anastasia. E para senador, agora a gente está batalhando com o Marcelo Aro, que é do meu partido, né? Eu queria te fazer uma pergunta sobre articulação. Eu perguntei para o Calil e ele pulou lá longe, literalmente. E eu gostaria de saber de você. Eu perguntei para ele porque há uns meses atrás houve um barulho, uma ventilada de que você poderia ser vice do Calil em um possível chapa, né? Esse ventilado, política tem muito isso. Ana Paula que vai ser vice e tal, vai ser vice do Calil. Eu perguntei isso para ele, ele negou e disse que nunca houve essa conversa. Tá certinho, nunca houve essa conversa. Nunca fui procurada, nem Odelmo por eles, e também não tinha essa pretensão. Entendeu? Acho que gado escaldado tem medo de água fria. Então, o que eu quero? Eu quero trabalhar pelos municípios, eu quero ajudar as pessoas, entendeu? Então, assim, muito longe do meu pensamento uma coisa dessa. Até porque eu quero mesmo ser candidata porque eu tenho como ajudar as pessoas de uma outra forma. Quando a gente vê o posicionamento da esquerda, do PT, digamos assim, né? Porque o Calil deixou claro essa proximidade com o Lula e ele quer associar a imagem dele com o Lula durante, pelo menos com a entrevista aqui com a gente, eu percebi muito isso. Ele quer essa ligação. E o Odelmo não tem esse perfil, né? É bem completamente oposto. Por isso que eu achei que a impressão que eu tive é que essa negativa veio depois que o Odelmo, depois que o Calil abraçou o Lula. Não houve, nem antes nem depois, entendeu? E eu não aceitaria de forma alguma, entendeu? Como ele não fez essa proposta nem antes nem depois. Hoje a minha cabeça está outra, eu quero mesmo ir para o parlamento, vou trabalhar, estou trabalhando muito
Tô andando a região toda. Fiquei 15 dias de Covid em casa, porque o Delmo não deixou sair enquanto eu não negativasse. Então, eu quase morri lá dentro, morrendo de vontade de sair, mas trancada dentro de um quarto. E de lá no WhatsApp, conversando com as pessoas, trabalhando. Passei muito mal, mas assim, agora eu tô com força total e andando para tudo quanto é lado. Quando a gente pensa no Triângulo Mineiro, e isso eu já citei em vários bate-papos aqui, a gente pensa numa região muito forte do estado, num estado separado do resto de Minas. Aqui é o Triângulo, aqui nós temos a segunda maior arrecadação, nós temos Uberlândia, Uberaba, Ituiutaba, Araguari, nós temos um polo de cidades que arrecadam bastante e acabam ficando um pouco para lá no estado, tipo assim, é o Triângulo. Eu falei isso pro Calil, eu falei, mas o governador é do Triângulo e tal, é de Araxá. E como é que você enxerga isso, essa diferenciação, Triângulo Mineiro para o resto do estado de Minas Gerais? Eu vou te falar muito francamente, quando começou o movimento lá atrás para separação do Triângulo, eu não achava legal, porque o Triângulo ele sempre foi forte, né? E o Triângulo tinha uma representação forte. O Triângulo ele precisa voltar a ter essa representação para que as coisas venham e aconteçam por aqui. O nosso governador ele pegou um estado acabado, literalmente acabado, e ele está recuperando esse estado. Hoje você não via até então obra pelo estado. Hoje você já vê as obras têm acontecido, as estradas estão sendo recapeadas aqui no Triângulo, muitas coisas boas estão acontecendo. Eu acredito que ele, numa oportunidade de ser reeleito, ele vai fazer um excelente governo para o estado de Minas Gerais. E as coisas vão começar a chegar assim no Triângulo, entendeu? Como elas sempre chegaram através dos deputados que aqui trabalhavam por essa região. Muito bem. Pré-candidata a deputada federal. E a região é grande. Muita gente da região fica pensando, às vezes te associa diretamente com Uberlândia. Como é que você pretende quebrar isso? Eu tô falando, você tem Araguari, você tem Uberaba, você tem Ituiutaba. Como é que você pretende quebrar esse primeiro impacto? Não é só para Uberlândia que ela vai fazer. Mostrando para as pessoas que eu vou trabalhar por todos os municípios, entendeu? Que eu sou uma pessoa que... Eu sou do estado de Minas, eu sou mineira raiz, entendeu? Então, assim, eu vou trabalhar muito por Minas Gerais. O Delmo também trabalhou muito por Minas Gerais. O Delmo atendia Triângulo, Alto Paranaíba e até Paracatu, essa região toda. Ele atendia mais de 60 municípios. E atendia municípios no sul de Minas também, entendeu? Então, assim, todos eles foram muito bem atendidos. Todos os municípios receberam recursos do governo federal. Por exemplo, a delegacia da Polícia Federal aqui em Uberlândia foi ações do Odelmo que conseguiu trazer para cá, não só para cá, como para Varginha e Montes Claros, entendeu? Então, o deputado é isso, ele trabalha por Minas, né? A gente não tem ainda o deputado distrital e etc., né? Você é a favor o deputado é eleito por Minas. Desse perfil de eleição aí do distrital? Olha, tendo em vista a última eleição, eu acho que eu sou, eu tenho certeza que eu sou sim. A gente precisa ter o voto distrital com a máxima urgência. Isso aí até para ter mais representatividade, né? Isso. Ana Paula, Câmara dos Vereadores. Parece que a Câmara, e eu tenho feito coberturas em câmaras há muitos anos já, mas parece que a Câmara de Uberlândia ela é diferente. Acontece umas coisas lá que a gente não se vê com tanta frequência. E você, como ficou à frente do gabinete do Odelmo ali durante muito tempo, deve ter visto muita coisa, até com antecedência. Antes de acontecer, você já ficava sabendo. E eu tenho visto algumas coisas nas redes sociais, algumas situações relacionadas à Câmara, que é, no mínimo, engraçado. No mínimo, engraçado. O que você acha? Qual a sua análise da Câmara dos Vereadores? Obviamente que você vai analisar geral, né? Que tem uma grande quantidade de vereadores de situação e tal, mas assim, o que você acha das bizarrices? Eu acho que a gente tem bons vereadores sérios, comprometidos com a cidade, mas infelizmente a gente tem alguns que ainda gostam de uma mídia, de um teatro, né, de apontar o problema sem apontar a solução.
porque é muito fácil você apontar o problema e não apresentar a solução. Esse negócio, por exemplo, quando eu falo as 3 funções do parlamentar, que é fiscalizar atos, não é fiscalizar unidade de saúde. Unidade de saúde tem regra própria. As pessoas não podem entrar ali dentro tem gente sofrendo. Isso é politicagem, entendeu? Ali dentro tem gente que está doente, que está passando mal, que está com dor. De repente começa a ouvir gritos do lado de fora. Isso é uma falta de respeito com o profissional que está trabalhando e com o doente que está lá dentro. Eu acho que o respeito, o político tem que, acima de tudo, respeitar o cidadão. Isso é fundamental, né, na carreira do político, para ele ser político. Afinal de contas, quem paga o salário do político são as pessoas, os cidadãos. Então a gente tem que ter por eles muito respeito, e principalmente na hora da dor. Eu não faço política com a saúde. Eu amo a saúde pública, eu amo o SUS. Acho que o SUS tem jeito, eu fiquei à frente da secretaria interinamente como um tempo. Eu tenho certeza que em Uberlândia a gente tem a melhor saúde pública do Brasil. A gente tem um hospital maravilhoso. Uberlândia, na pandemia, a gente sofreu, mas tudo que foi possível fazer foi feito. A gente ganhou mais um hospital, que foi o anexo do Santa Catarina, o anexo do Hospital Municipal, Dr. Adelmo Leão Carneiro, que foi o Santa Catarina. A instituição Santa Catarina, ela ainda existe. Ela foi desapropriada, o imóvel e os equipamentos foram declarados de utilidade pública. Então, a instituição Santa Catarina, ela existe. Já foi depositado dinheiro, já está na Justiça do Trabalho, para que os funcionários recebam os atrasados que a instituição não pagou. E a prefeitura fez o centro de internação municipal, que funciona lá no Dr. Hans, que hoje ele está atendendo pacientes em estados paliativos, né, porque a Covid diminuiu muito. Em plena pandemia, nós abrimos uma clínica de internação pediátrica, que é a coisa mais linda desse mundo, a gente não tinha. Nossas crianças eram atendidas no Hospital Dom Bosco. Como é que lidar, Paula, com essa situação da falta de pediatras? A gente teve uma situação há algum tempo atrás, isso foi reclamação na cidade, dessa falta de pediatras. Como é que traz esse povo? Como que se motiva um médico a trabalhar na saúde pública hoje, municipal? Entendeu? Porque você imagina, a pessoa forma, né? Digamos, como é que você traz esse cara? Você tira ele do particular e fala, vem trabalhar com a gente. Você traz respeitando esse médico, esse profissional. A falta de pediatra foi no país inteiro. A pediatria hoje está deixando de ser rentável, né, economicamente falando. Então, eles estão optando por fazer outras especialidades. E está ficando escasso você conseguir médico pediatra. Mas a partir do momento que você respeita esse profissional, que você não entra gritando com ele, querendo bater nele, entendeu? Para acabar com o CRM dele, você vai conseguir sim trazer médicos para o SUS. E isso é fundamental. Às vezes a gente critica muito o poder público, mas a gente não sabe o que o poder público sofre e sente na pele. Nós fomos em busca, trabalhamos, buscamos. Tanto é que o problema, você vê, ele já deu uma diminuída, ainda tem um pouquinho, ainda temos algumas faltas, mas ele já diminuiu bastante. Mas é o quê? É respeitando o profissional que a gente tem que fazer isso, que a gente vai conseguir trazer gente boa para o SUS. Eu tive, no ano passado, uma crise de apêndice supurado e fui para o Santa Genoveva. Fiquei muito ruim, eu passei muito mal. E quando eu estava na sala de cirurgia, porque eu já cheguei, fiz exame e já entrei para a sala de cirurgia. O médico que me fez a cirurgia é médico do Hospital Municipal. Ele me falava, eu falava, pelo amor de Deus, depois eu falo com o senhor, a única coisa que eu quero é que o senhor tire essa dor. Entendeu? Terrível, né? Terrível. Eu não conhecia ele.
entendeu? Eu fiquei conhecendo dentro da sala de cirurgia, acho que eu estava sendo anestesiada e ele conversando comigo, eu não, falava, pelo amor de Deus, tira essa dor, é a única coisa que eu quero, porque dói muito, muito, muito. Então, assim, nós temos os médicos que atendem na rede particular, atendem no nosso SUS. A gente tem que respeitar, entendeu? A gente tem que entender que são muitas pessoas, eles atendem bem, são excelentes profissionais. Manter esse pessoal na base não é fácil. Não, não é fácil. Não é fácil, até porque o hospital particular, muitas vezes, ele traz mais benefícios para o próprio profissional. Eu estou te perguntando isso porque esse ponto de vista da dificuldade da gestão pública de trazer esses profissionais, ele muitas vezes ele não é explorado. Ah, não tem médico, né? Mas por que não tem médico? Eu já vi muito prefeito falando, me arruma esse médico que eu contrato ele na hora. Outra coisa que você vai ver como é que é interessante. Cirurgias cardíacas, a parte cardíaca. O município, por que a saúde pública municipal ela sofre muito? É uma boa oportunidade para a gente estar falando sobre isso. Nós temos como obrigação do município a atenção primária, que são as UBS, os PSFs e etc. A atenção secundária é com o governo do estado, que é média complexidade, que acaba sobrando para o município, porque o município não faz. Então, é um pouco município, um pouco o governo federal. O estado não faz. Um pouco o município faz e um pouco o governo federal concilia. Que é alta complexidade, que é o HCUFO. E cirurgias cardíacas é alta complexidade. O hospital tinha que fornecer, pactuado com o município de Uberlândia, 20 cirurgias mês, e não estava oferecendo as 20 cirurgias mês. Eles ofereciam 4, 5, 8, até 8 cirurgias mês. E com isso a nossa fila só aumentando. Para um mercado, entre aspas, isso. Do tamanho de Uberlândia. O prefeito Odelmo foi e falou assim, não, nós vamos fazer ala cardíaca no hospital municipal. Compramos o equipamento de hemodinâmica, começamos a fazer, hoje a gente faz cirurgia de peito aberto e pela hemodinâmica, né? E quem é o chefe da nossa cirurgia? Dr. Roberto Botelho, que é um dos melhores médicos do Brasil, conhecido internacionalmente, nacionalmente, respeitado. Ele é que é o chefe das cirurgias cardíacas do SUS, em Uberlândia. Olha para você ver. Como é que um deputado pode contribuir com a infraestrutura de uma cidade igual Uberlândia? Porque eu estou te perguntando porque o dia que arregaçaram a Rondon lá, com aquela chuva, voou pedaço de asfalto para tudo que é lado e aquela confusão, eu não vi deputado federal lá, entendeu? Como é que um deputado federal pode contribuir com a questão da infraestrutura de uma cidade desse porte? Uberlândia cresce a cada dia. É um bairro novo, é um bairro que você vê prédios crescendo e a população aumentando. E essa região, ela precisa de novas UBS, de novas escolas, porque crianças vão nascendo. Esse dia mesmo da chuva. E o que o parlamentar pode fazer? É a representatividade daquele município. Ele pode trazer, por exemplo, para o asfalto, e no Ministério das Cidades, da Infraestrutura, trazendo recursos para recapeamento. Entendeu? Isso existe, essa possibilidade, isso acontece. Ministério da Saúde, buscar recurso para liberação de unidades de saúde. A gente tem no governo federal 3 tipos de unidades de saúde, a tipo 1, tipo 2 e tipo 3. A tipo 1 é a maior que tem, a tipo 3 é a maior que tem, a melhor unidade de saúde. A gente pode buscar recursos para construção de escola. Então, assim, um parlamentar ele pode contribuir muito para que o município receba recursos para aquela construção e para que ele saia de uma crise que ele entrou. Para a gente finalizar, eu queria trazer uma última questão para você, a respeito, voltando à questão, eu fiz a introdução da Câmara dos Vereadores e não complementei com onde eu queria chegar, que é a história dos 250 mil lá para o sindicato rural. Eu sei que você não está na gestão pública, mas está muito associado com o Odelmo. E isso foi muito falado, entendeu? Fala. O que você pensa disso? Você está sabendo disso? Estou sabendo. Aqui tem o vídeo eu vi do vereador andando no cavalinho. Eu vi. É no mínimo bizarro o vereador andando no cavalo. Super bizarro, né? Porque acho que alguém pegou uma foto dele andando num cavalo de verdade.
apoiando e chamando, eu não vi essa, não. E chamando o sindicato de parceiro, os criadores Porque de manga larga eu sei o quanto é importante essa parceria sindicato e prefeitura, isso em qualquer cidade, não só aqui. Mas isso acabou gerando uma polêmica e Uberlândia hoje tem uma emissora de televisão, uma emissora de rádio de oposição, diretamente de oposição, e deixa claro, assim como alguns parlamentares, o que é normal, né? Só que isso foi muito explorado. Todos os eventos em Uberlândia, eles são importantíssimos para a cidade. Por quê? Porque ele enche a rede hoteleira. A rede hoteleira lota, é recurso que entra, é mercado, lojas, shopping, restaurantes, combustível. Ele mexe com a economia local. Então, os 250 ele se torna muito pouco perto do que isso traz para Uberlândia. Entendeu? Esses eventos, quando a gente tem show internacional, quando a gente tem o sindicato rural, quando a gente tem eventos que a gente tem condições que o poder público pode participar, o que o poder público faz é muito pouco perto do que a cidade vai receber, o que a cidade arrecada em ISS. Entendeu? Então não tem comparação. Isso aí foi uma questão política, entendeu? Aliás, politiqueira, porque o vereador que fez isso quando foi secretário de Agricultura também liberava dinheiro para o sindicato. Só que ele esqueceu de falar isso. Infelizmente, essa politicagem não faz o meu estilo, entendeu? Eu quero trabalhar como política para fazer o bem para as pessoas, para as cidades. Eu não tenho tempo de ficar criticando e falando mal das pessoas. Eu quero muito me apresentar para as pessoas e quero muito dizer o que eu penso, que é a forma que eu tenho de estar trabalhando para a cidade, para as pessoas, para que a vida e a qualidade de vida melhore cada vez mais. Ana, eu queria te agradecer pelo bate-papo aqui com a gente, é meia horinha de troca de ideia. Queria te agradecer, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, passou rápido, né? Rapidinho, a gente vai conversando. Verdade. Eu, assim, adorei, muito obrigada. Toda vez que me convidar, eu venho. Muito bem, eu quero agradecer a audiência de todo mundo que ficou online com a gente aí. Durante a semana a gente vai divulgar alguns cortes aí dessa entrevista. Isso e muito mais no seu Regionalzão, o maior portal do Triângulo Mineiro.